Sejam bem-vindos ao canal Fórmula Negócios e Investimentos. Hoje falaremos sobre a Ford e seu fundador. Começaremos pela história de Henry Ford, para dar mais ênfase na história. Aqui está uma breve história sobre ele. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863, em uma fazenda em Deer Arbor, Michigan, nos Estados Unidos. Desde jovem, ele mostrou interesse por máquinas e mecânica, e isso o levou a trabalhar em várias empresas e oficinas ao longo de sua juventude. Em 1891, ele aceitou um emprego na Edison Illuminating Company, onde se tornou engenheiro-chefe. No entanto, o verdadeiro marco em sua vida ocorreu em 1896, quando ele construiu seu primeiro carro movido a gasolina, o quadriciclo. Isso despertou seu interesse na fabricação de automóveis, e ele começou a experimentar projetos e ideias inovadoras para tornar os carros mais acessíveis para as massas. Em 1903, Henry Ford fundou a Ford Motor Company com um grupo de investidores. O primeiro veículo produzido em massa pela Ford foi o famoso Modelo T, lançado em 1908. O Modelo T era um carro durável, confiável e acessível, e sua produção em massa revolucionou a indústria automobilística. Henry Ford também foi um pioneiro na aplicação de linhas de montagem e técnicas de produção em massa em larga escala em sua fábrica de Glen Park, em Michigan. Isso permitiu que a Ford produzisse carros de maneira muito mais eficiente, reduzindo significativamente os custos de produção. Como resultado, o preço do Modelo T continuou a cair, tornando-o acessível para um número cada vez maior de pessoas. Em 1913, a introdução da linha de montagem móvel, a linha de montagem, na fábrica de Glen Park revolucionou ainda mais a produção de automóveis, tornando-a ainda mais eficiente e aumentando a produtividade. O Modelo T da Ford tornou-se um fenômeno global e um dos carros mais populares da história. Henry Ford estava determinado a fazer com que os carros fossem acessíveis a todos, e sua visão de produção em massa transformou o setor automobilístico e a sociedade como um todo. Ele acreditava que seus trabalhadores deveriam ganhar salários decentes, o que levou à implementação do salário de $5 por dia em 1914, um valor significativamente acima da média da época. Em 1927, a produção do Modelo T foi encerrada, após a fabricação de mais de 15 milhões de unidades. A Ford continuou a inovar e lançou outros modelos de sucesso. Henry Ford continuou a ser uma figura proeminente na empresa até o final de sua vida. Henry Ford faleceu em 7 de abril de 1947, mas seu legado na indústria automobilística e na produção em massa permanece vivo até os dias de hoje. A Ford Motor Company tornou-se uma das maiores e mais influentes fabricantes de automóveis do mundo, e seu impacto na maneira como vivemos e nos locomovemos é incalculável. Vamos à história da Ford. A história da Ford Motor Company é uma narrativa fascinante de inovação, empreendedorismo e evolução da indústria automobilística. Vou resumir os principais marcos dessa história desde a sua criação em 1903 a setembro de 2021. Lembre-se de que podem ter ocorrido desenvolvimentos adicionais após essa data. De 1903 a 1920, em fundação e crescimento inicial. A Ford Motor Company foi fundada em 1903 por Henry Ford e um grupo de investidores. Em 1908, a empresa lançou o Modelo T, um dos carros mais influentes da história automobilística. Foi um veículo acessível e confiável que revolucionou a mobilidade. Henry Ford implementou a linha de montagem em larga escala em 1913, reduzindo significativamente os custos de produção e tornando os carros mais acessíveis ao público em geral. De 1920 a 1945, em expansão e desafios. Durante a década de 1920, a Ford continuou a crescer e se expandir internacionalmente. Durante a Grande Depressão nos anos 1930, a Ford enfrentou dificuldades financeiras, mas continuou a produção e lançou o Modelo A. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ford contribuiu para o esforço de guerra, produzindo veículos militares e equipamentos. De 1945 a 1970, em pós-guerra e era da inovação. Após a guerra, a Ford lançou o Modelo F, que se tornou um ícone da cultura automobilística americana. Nos anos 1950 e 1960, a Ford introduziu vários modelos populares, incluindo o Thunderbird, o Mustang A 1964 e o Galaxy. A Ford também expandiu sua presença internacional, estabelecendo operações na Europa, Ásia e América do Sul. De 1970 a 2000, em desafios e transformações. A crise do petróleo na década de 1970 levou a um interesse crescente por carros econômicos.
A Ford respondeu com modelos mais eficientes em termos de combustível, como o Ford Pinto e o Ford Fiesta. Em 1980, a Ford adquiriu a Lincoln e a Mercury, expandindo seu portfólio de marcas. Nos anos 1990, a Ford enfrentou problemas financeiros e passou por uma reestruturação significativa. De 2000 a 2021, em mudanças e desenvolvimentos recentes. A Ford lançou o Ford Escape Hybrid, um dos primeiros SUVs híbridos do mercado, em 2004. Em 2006, a Ford vendeu a marca de automóveis de luxo Jaguar e Land Rover. A empresa enfrentou desafios significativos durante a crise financeira de 2008 a 2009 e optou por não aceitar ajuda do governo dos Estados Unidos. A Ford continuou a inovar com a introdução de carros elétricos, como o Ford Focus Electric e o Ford Mustang Mach-E. Em 2021, a Ford anunciou uma grande aposta no mercado de veículos elétricos e autônomos com a criação da Ford Smart Mobility, visando um futuro mais sustentável e conectado. Esta é uma visão geral da história da Ford até 2021. Desde então, a indústria automobilística passou por mudanças substanciais, com um foco crescente na eletrificação e na tecnologia autônoma. A Ford e outras empresas automobilísticas continuam a evoluir para atender às demandas de mobilidade do século XXI. Chegamos ao final do vídeo. Esperamos que tenham gostado. Inscrevam-se, deixem um like caso tenham alguma dica de conteúdo que querem ver aqui, deixem nos comentários.